Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à minha primeira análise aqui do canal do Gustavinho, beleza? Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva. Bom, pessoal, ó, no caderno, beleza? 1 hora aqui, 2 para fazer essa análise, então vale mesmo o seu like, beleza? Meu esforço, vale seu like. Então deixa o like, se inscreva e eu vou tentar falar da forma mais calma, mais paciente. Vou tentar explicar bem direitinho aqui pra vocês, beleza? Então, sem enrolação. Vamos começar, né? Então, logo no começo do jogo, nos primeiros passes, eles, ao invés de tentarem atacar, foram recuar pro Hugo. E o Hugo foi tentar dar um chutão, chutou em cima do Borré. Entendeu? Não é o certo recuar pro goleiro no início do jogo, entendeu? Só em alguns casos. Aí depois, logo depois disso, aos 4 minutos, o Corinthians teve uma chance que, se os passes tivessem sido melhor trabalhados, era uma chance de gol. Mas não foi bem trabalhada e não saiu gol. Beleza, foi uma chance. Vou botar aqui, ó. Vou botar aí pra vocês verem, tá aí, ó. Aí depois, aos 25 do segundo tempo, o Corinthians acaba tendo um escanteio. O Raniel quase faz o gol de cabeça. Ele tentou, né, aos 25, mas acabou indo para fora. Ele fez a parte dele. Beleza, o Raniel jogou muito nessa partida. Eu vou falar mais disso mais para frente. Ele fez muito bem seu papel. Vou falar mais sobre isso na frente, beleza? E aí, o Inter voltou a atacar. A zaga do Corinthians ficou muito desorganizada. Tanto que o Hugo acabou chamando. Depois daquele lance que o Ranieri chutou a cabeceou para fora. Aí o Inter voltou a atacar. E o Hugo chamou os jogadores para voltarem para marcar. Só que quase foi gol. Se não fosse o Hugo, era gol. Tá? Isso mostra que os jogadores do Corinthians estão esquecendo de defender, estão querendo atacar e estão esquecendo de defender. Os zagueiros, o time todo indo para o ataque e a defesa acaba ficando só com o goleiro, né? Quando acabou esse lance, veio o Inter de novo e mais uma vez a zaga do Corinthians desorganizada. É o que eu acho meio estranho, é que do nada os jogadores ficam caindo sem sentido. Quando tem algum chute ou cruzamento, eles caem. Bom, os jogadores, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó, na foto aí, ó. Eles caíram do nada, beleza? Início, peraí. Início, o Borré quase fez um gol de bicicleta, um golaço de bicicleta. Se não fosse o Gustavo Henrique, era gol, né? E ele e o Gustavo Henrique e o Raniel foram os que mais jogaram nessa partida. Bom, no comecinho do segundo tempo, o Inter já ataca, já tem uma boa chance, só que explode no Ramalho no segundo tempo. O Inter dominou bastante. E aí vamos ver isso mais pra frente, desse jeito, o Inter atacando. Vou mostrar aqui, ó, na hora que explodir no Ramalho, beleza? Eu vou colocando aqui, do pó direto, beleza? Já vocês vão vendo aí o lance. Nos 16 do segundo tempo, peraí. Nos 16 do segundo tempo, o Corinthians conseguiu uma chance clara. Mas aí o Lingard se atrapalha, sem ritmo, sem muita ginga. O Lingard tentou driblar. Mas era uma coisa que ele não devia ter feito, porque ele podia ter tocado, né? Que era a melhor coisa que ele podia ter feito, melhor opção. Ou chutado. Na minha opinião, tocar era muito melhor. Mas ele preferiu driblar e deu errado, entendeu? Então o Lingard errou mesmo, beleza? Errou feio. Mas ele vai melhorar. Ele tá fazendo muita coisa defensiva, ofensiva, de ataque do Corinthians. Ele vai melhorar, tenho certeza. Aos 18 do segundo tempo, o Corinthians teve uma chance que, se essa finalização fosse bem feita, era gol. Mas não vamos culpar o Gustavo Henrique, né? Afinal ele é zagueiro.
foi tipo um coice, qualquer coisa ali. Ele quase fez a parte dele ali. Ele é zagueiro, a gente tem que entender, né? Depois mais uma atrapalhada, mais um vacilo na zaga do Corinthians, que quase entregou o gol. O André Ramalho domina mal, escorrega e o Hugo salvou o Corinthians de novo. Se não era o Hugo, o Inter faz 2-0. Logo após esse lance, pessoal, veio o gol do Inter. Bernabé, depois dessa entregada de paçoca, quase entregada, que o Hugo salvou. Aí vem o Inter, o Bernabé bem livre. Só tinha um zagueiro do Corinthians marcando ele, beleza? E alguns volantes. Alguns para bom, ele foi chegando, foi correndo. Aí ele aproveitou e só depois que ele marcou o gol que chegou os volantes. Depois que ele tinha chutado, né? E já era, né? Tinha sido gol. E o Hugo falhou. Sim, o Hugo falhou também nesse lance. Por quê? Porque ele se adiantou. Ele salvou muito o Corinthians, foi muito bem no jogo, mas nesse lance específico ele errou sim. Beleza? Tem que culpa dele foi. Beleza? E é isso, a gente tem que reconhecer e pronto, não é isso. Vamos lá, né? E aí para fechar, o Corinthians uma boa chance e o Zacarias cruza o Yuri. Pera aí. E aí para fechar, o Corinthians tem uma boa chance. O Zacarias cruza e o Yuri dá um passo avançado, arranjado, e o Vitinho desperdiça o gol do Corinthians, do empate do Corinthians. Se esse gol entrasse, o Dorival só poderia até ficar mais tempo no Corinthians. Foi um passe ali que o Yuri deu me arranjado do cruzamento do Zacarias, e o Vitinho, se fizesse, era para ter feito uma chance clara, era gol. Beleza? Não é isto aí. Acabamos nossa análise. Agora eu vou falar um pouco sobre as estatísticas do Dorival, beleza? Eu não tô falando muito, tô tentando adiantar porque o vídeo já tá com 8 minutos, beleza? Espero que tenha ficado entendível, que vocês tenham gostado. Vamos lá. Ó, Dorival Júnior pelo Corinthians. 66 jogos, muitos jogos. 21 vitórias, 19 empates e 21 derrotas. Quase o mesmo número de vitória e derrota, né? Quase o mesmo número. 49% de aproveitamento, 71 gols marcados, 61 gols sofridos, 27 jogos sem sofrer gols. Um bom detalhe aí, um ponto importante. 130 grandes chances feitas, 100 grandes chances cedidas e 10.9 finalizações para marcar gol, 12.5 para sofrer gol, 55 de posse de bola e 2 títulos, e depois demitido, né? O Dorival, parabéns, foi muito bem. Dorival merece merecia alguma coisa, né? Porque ele salvou muito bem o Corinthians, mas acabou a hora dele, né? A hora dele já foi. Dorival fez a parte dele, montou um time bom. A parte dele já foi, ele ficou mal, mas é isso, acontece. O Corinthians tem que fazer uma homenagem a ele, pelo menos. Ele merece, pessoal. É isso aí. Beleza? Tô muito cansado, pessoal. Tô muito cansado. Mas fiz esse vídeo, beleza? Então vale a pena o meu esforço, seu like, beleza? É isso. Se não viralizar, não viralizou. Se viralizar, viralizou. Mas eu vou tentar, eu vou buscar. Vocês vão ver que até o final do ano eu consigo 10 mil. Com fé em Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Valeu!